Alô pessoal, aqui quem fala é o professor Gadelha. Estou trazendo aqui para nós dessa vez uma questão que caiu no concurso de 2024 no CAP da Marinha para o cargo de técnico em administração. Trata-se de uma questão de contabilidade de custos, tá? O enunciado diz assim: de acordo com algumas classificações e nomenclaturas de custos listados por Martins, correlacione os custos às suas corretas classificações e assinale a opção correta. E aqui está a listagem. Número 1, custos de produção acabada. Número 2, custos diretos. Número 3, custos indiretos. Número 4, custos fixos. E número 5, custos variáveis. Trata-se, na verdade, de uma questão de correlacione as colunas, onde a primeira coluna está aqui, mostrando os custos, tá? Os tipos de custos que existem, tá? E na outra coluna tem-se ao todo, que eu, devido à falta de espaço, coloquei só os parênteses, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parênteses, ou seja, 6 afirmativas, 6 definições. Cada parêntese desse corresponde a uma definição desses caras aqui. E aí, o que o CAP da Marinha está querendo é que correlacione essas duas coisas, ou seja, para cada definição, correlacionar a quem de direito, tá? Qual é cada definição, a quem que se refere, tá? Então vamos lá. No primeiro parêntese diz assim: são custos diretamente apropriados aos produtos, tá? Custos diretamente apropriados aos produtos por exemplo, vamos pegar um exemplo de um pão, tá? Um exemplo bem tranquilo. Fazer um pão, tá? Uma padaria, faz pão. Então vamos lá. Farinha. Na receita do padeiro tá lá dizendo quantos gramas de farinha cada pão leva. Então, no pão, a gente consegue ver a farinha. Tantos gramas de farinha estão naquele pão. Sabendo quanto custou a saca da farinha, por uma regra de 3, eu descubro quantos reais de farinha tem naquele pão. Então, isso é uma atribuição direta do custo com a farinha para um pão, para fazer um pão. Isso é custo direto, ou seja, no primeiro parêntese, número 2. Tá aqui, ok? Segundo parêntese. É a soma dos custos contidos na produção acabada do produto. É a soma dos custos contidos na produção acabada do produto, ou seja, a soma dos custos. Pega o pão não leva só farinha, o pão leva fermento, tá? O pão você tem um gasto com o gás, vamos supor que seja um forno a gás, tá? Você tem o homem-hora do padeiro, o homem-hora do forneador, que muitas vezes é o próprio padeiro, ou do auxiliar de padeiro, enfim. Para você fazer um pão, tem vários custos envolvidos, tá? Se estivermos falando de um forno elétrico, tem a eletricidade, o quantos megawatts foi gasto para fazer aquele pão, tá? Então a soma de todos esses custos, tá, vai me dar o que? Justamente o número 1, o custo da produção acabada. Ou seja, é a soma de todos os custos. O produto ficou pronto, o produto ficou acabado, o pão está pronto, o pão está acabado. Até eu terminar o pão, o que eu fui gastando? Quais foram os meus custos? Então isso é número 1, tá? Então aqui a definição número 1. Terceiro parêntese. Consideram o valor total de um custo independem do volume produzido. Então, consideram o valor total de um custo e independem do volume produzido. Independem do volume produzido. Significa o quê? É um custo que a empresa terá, que a organização terá, vai ter sempre aquele X
independente do volume de produção. Produza muito, produza pouco, produza nada, aquele X estará sempre comprometido. Por exemplo, padaria, tá? Você tem, vamos supor que você tem que pagar toda a galera ali, carteira assinada, o padeiro, o balconista, o auxiliar de padeiro, enfim, toda a galera ali CLT. Então você tem o salário básico. No mínimo você vai ter o salário básico, tá? E o salário básico, ele é fixo. Você produza muito pão, venda muito pão, ou venda pouco pão, ou não venda nada de pão, aquele salário você tem que pagar para o padeiro, para o auxiliar, para os balconistas, tá? Isso é um exemplo de custo fixo. Outro exemplo, vamos supor que o espaço da padaria seja alugado. A loja onde a padaria está é uma loja alugada, tá? Todo mês a padaria tem que pagar aquele aluguel daquele espaço, independente do quanto que vendeu, produziu e vendeu de pão, independente do volume de produção do pão. Então isso é um outro exemplo de custo fixo. Então aqui no terceiro parênteses estamos falando de custo fixo. Quarto parêntese é a soma dos custos incorridos na produção dos bens ou serviços que só agora estão sendo vendidos. Vamos repetir? É a soma dos custos incorridos na produção dos bens ou serviços que só agora estão sendo vendidos, tá? Ou seja, o que acontece? Vamos lá. Vamos supor que essa padaria vendeu, tá? Em um mês, vendeu 3.000 pães. Quanto custaram esses 3.000 pães? Para produzir esses 3.000 pães, quanto que a padaria teve de custo? Só desses 3.000, tá? Desses 3.000 pães que são os pães vendidos, tá? Ou, vamos pegar um outro exemplo, uma loja de roupa, tá? Vamos falar de comércio. Você tem uma loja de roupa, ela não produz roupa, ela só revende, ela compra de quem produz e revende, tá? Digamos que ela tenha comprado 1.000 peças esse mês, mas ela vendeu 600. Eu quero saber qual foi o custo dessas 600 peças. As outras 400 que estão em estoque, não. Eu quero saber o custo dessas 600 que foram vendidas. Eu quero só saber o custo do que foi vendido, ou seja, isso é o famoso CPV. Custo de produtos vendidos. Ou, se estivermos falando de comércio, como é o caso da loja de roupas, custo de mercadorias vendidas, CMV. Tá? Então é o custo relacionado apenas ao que foi vendido, seja produto ou mercadoria. Tá? É isso. Então, na verdade, esse parêntese não tem ninguém. Pode? Pode. Então, e isso é típico da Marinha, típico do EAGS, típico das FESEX. Tá? Forças Armadas é assim. Tá? Eles colocam numa coluna, por exemplo, aqui, 5 opções, né? 5 definições, né? 5 tipos de custos. E na outra coluna, 6 parênteses. O que significa que ou vai ter parênteses sem nada, ou vai ter nego aqui que vai repetir, depende da situação. No caso aqui, o quarto parêntese tem classificação nenhuma. Tá? Ele se refere ao custo de produtos vendidos ou custo de mercadorias vendidas, que não tem aqui. Então, esse parêntese fica em branco. É isso mesmo. Tá? Você não está errado, não. Quinto parêntese. Dependem do volume da atividade. Numa unidade, dependem do volume da atividade numa unidade de tempo. Ou seja, é um custo que já depende do quanto foi produzido. Já é um custo que depende do volume de produção. E ele fala por unidade de tempo.
Tá? Ou seja, nós teremos um custo aí, né? Como estamos no Brasil, vamos falar em reais, né? É um custo em reais por mês, reais por semana, tá? É ao longo do tempo. Então, ou pode até fazer o unitário, né? O reais por produto, reais por pão, tá? Ou seja, já se trata, esse parênteses já fala de um custo que depende do volume de produção. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Por exemplo, matéria-prima. O exemplo do pão. A farinha, de novo. Quanto mais pão essa padaria produzir, mais farinha a padaria vai ter que comprar lá do fornecedor de farinha. Certo? O fermento. Quanto mais pão a padaria produzir, mais fermento vai ter que comprar lá do fornecedor de fermento. Então nós estamos falando de um custo que varia com o volume de produção e com o tempo. Ou seja, nós estamos falando do custo variável. Tá? Número 5. E aí, logo de cara, o que você pensa? Poxa, 1, 2, né? 3. Pô, o 3, aqui só pode ser o 3. Cuidado! Isso aqui é marinha, é CAP da marinha. O que eu acabei de dizer? Que Forças Armadas adoram fazer isso. De repente, esse parênteses também não tem ninguém, não. Ou vai repetir alguém. Não vai nessa aqui. Que agora aqui só pode ser o 3. Pode ser. Inclusive eu já adianto que é. Mas não se apega nisso. Tá? Se você está pensando em fazer prova para Forças Armadas, você é técnico em alguma coisa e quer fazer prova para as Forças Armadas, cuidado com essas armadilhas. Tá? Então vamos lá. Não oferecem condição, último parênteses, não oferecem condição de uma medida objetiva e qualquer tentativa de aplicação tem que ser feita através de uma estimativa. Ou seja, já está falando de um custo que, diferente da farinha, eu não tenho como dizer para aquele pão o quanto tem. Porque, como eu falei, voltando lá para o exemplo da farinha, que é custo direto, o exemplo de custo direto, aliás, matéria-prima, olha a dica, qualquer matéria-prima é custo direto, tá? O que acontece? Como eu falei, para fazer um pão, se gasta tantos gramas de farinha. Faz uma regra de 3 e descobre quantos reais de farinha tem naquele pão. Beleza. Mas, por exemplo, vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo. Gás. Vamos supor que essa padaria tem um forno a gás. O quanto de gás eu gastei para fazer um pão? Não sei. Eu sei lá a conta do gás no final do mês. Digamos que seja uma padaria que trabalha com gás encanado ou uma padaria que trabalha com fornecimento de GLP para pessoa jurídica. Tem aquele X. Mas desse X, eu consigo fazer uma regra de 3 para botar pro pão? Peraí. Entendeu? A não ser que eu tenha um medidor. Se essa padaria tiver um medidor, que ele meça o quanto de volume de gás foi queimado para poder fazer aquela fornada, eu pego esse volume, divido pela quantidade de pães da fornada, multiplico e aí eu vou achar o quanto que eu gastei de gás para um pão. Né? Só que normalmente nenhuma padaria tem um medidor desse. Então, o normal é o quê? Eu não tenho como dizer para um pão quantos reais de gás tem naquele pão, diferente da farinha. Eu posso, por uma regra de 3, né, já que eu sei quantos gramas de farinha vão naquele pão. E aí, quantos metros cúbicos de gás vão naquele pão? Não sei. Quantos metros cúbicos de gás eu preciso queimar para fazer um pão? Eu não sei. Eu tenho que fazer estimativas. Qualquer coisa que você esteja pensando aí, você está pensando numa estimativa. Ah, mas e se eu pegar, fazer uma regra de 3 pela conta do gás que chegou na padaria?
Isso é estimativa. Isso é estimativa. Tá? Então, todo o custo, tá, esse último parênteses, se refere a custos que para eu atribuir unitariamente, para eu atribuir para um produto, eu tenho que fazer estimativas. É quando entra em cena o chamado cálculo de custeio. Né? Método ABC, método WEP, método direto, tá? Que isso é uma outra conversa em outra ocasião. Então aqui no último parênteses estamos nos referindo ao número 3, conforme eu já havia dito, que é custos indiretos, ok? Então a sequência ficou essa: 2, 1, 4, nada, 5, 3. Aí vai lá na opção e marca a opção que corresponde a essa sequência. Beleza? Ficou claro? Gostaram? Questãozinha bacaninha, bonitinha, tá? Mas que você tem que ter cuidado. Se você tem esse vício de, na hora de correlacionar colunas, a última só pode ser a 3. Cuidado, nesse caso foi. Mas Forças Armadas não tem essa pegada não. Tá? É só ver o seguinte, a primeira coluna com 5 itens, a segunda coluna com 6. Tá? Então, somente cuidado com isso, ok? Gostou? Apreciou? Então deixa o seu joinha, tá? Deixa aí o seu like, acione o sininho para cada vez que nós colocarmos novos vídeos você seja avisado, tá bom? E possa acompanhar aí as nossas dicas, nossas soluções. Você está se preparando, você está estudando, seja para a prova do CAP da Marinha, seja para a prova da UEGS, da SFSEX, concurso público, pois então nos acompanhe, nos procure durante o seu preparo, durante o seu estudo. Surgiu aquela dúvida? Manda pra gente, tá? Pra gente poder te ajudar aí a conquistar o lugar que você merece, ok? Muito obrigado pela sua atenção, um abraço, até a próxima e beijo nas crianças.